Então, nós vamos estar aqui hoje trabalhando as revoltas na República Velha. Assunto importante, assunto muito recorrente em provas, tá ok? Então, nós precisamos estar atento a esse assunto, tá? São várias as revoltas importantes. Inclusive, eu vou fazer um tópico e depois eu vou postar também para vocês, tá? Então, nessas revoltas, eu vou começar falando de duas, que eu, no encontro anterior, já tinha falado com vocês, que é de cunho religioso. São chamadas revoltas messiânicas, que vem da palavra Messias, que quer dizer o enviado, né? Então, uma pessoa que está ali enviado por Deus. Uma se dizia ser um beato, o outro se dizia ser um monge, que é as revoltas, está chegando gente, vamos só aceitar aí, que é a revolta de Canudos, né, que ocorre na Bahia, e a do Contestado, que ocorre lá no sul, Santa Catarina, né, brigando ali na fronteira entre São Paulo e Curitiba, que era justamente terras naquela área que vai passar uma ferrovia. Nós vamos ver, no decorrer da aula de hoje, que as duas têm muita coisa a ver, né? Com a diferença é que o Contestado já tem envolvido uma questão, né, de empresa estrangeira querendo se beneficiar. Mas as duas têm muito a ver com pobreza, com briga por falta de terra, por miséria, e as duas têm uma característica, né? Tem alguém ligado à religião que vai guiá-lo. Por isso é chamado messiânico, né? Então, vamos lá. O que nós estamos vendo entre eles? Reação à miséria, né? Oi, né? Nós estamos aqui, a injustiça está grande. Durante a Primeira República, muitos se indignaram com a situação da miséria e opressão do que eram vítimas. Então, repara que essa aqui vai ser uma coisa característica nos dois, tá? Em reação a essas condições, surgiram movimentos messiânicos. O líder tem a ver com a questão da religiosidade, como Canudos e Contestado. O messianismo é utilizado para designar a crença de um grupo em um líder político-religioso. Lembra que eu falei que isso aqui não é só coisa do Brasil, não, né? Mas como nos interessa a parte da República Velha, são esses dois, mas tem aí fora, tá? Considerado capaz de conduzir determinada coletividade a uma nova era de justiça e felicidade. Por exemplo, no Contestado, lá, o seu líder lá, que se auto-intitulava um monge, ele chamava aquela parte de terra celestial. Olha só já a conotação, né? Tem até uma curiosidade também, lá será usado o avião já em combate. A crença messiânica desenvolveu-se como uma esperança de vida melhor entre pessoas castigadas pelo sofrimento do cotidiano, pela miséria, pelas injustiças sociais, né? Não tinha escravidão mais, desde 13 de maio de 1888. Nós já estamos na República, mas muito era tratado quase como um escravo nesses interiores do Brasil afora, nos nordeste da vida, onde aqui, mais tarde, o material vai mostrar, existiam lá secas cíclicas, né? Volta e meia apareceu uma seca que desgraçava mais ainda, e poucos donos de muitas terras, e muitos sem nenhuma terra. Tanto que um pernambucano chamado João Cabral de Melo Neto, que era diplomata, né, e poeta da Academia Brasileira de Letras, escreveu uma obra interessante, né, da década de 50, que é Morte em Vida Severino, né, que ele vai contar a história de um lavrador que, quando morre, que o cara vai cavar a terra e diz, é a terra que tu queria ver dividida. Aí, quando eles... Mas é a parte que te cabe nesse latifúndio, que é o latifúndio, é o grande território. A parte que te cabe é essa, né? Aí, quando ele vai ser enterrado, a terra que ele queria vai estar no peito dele. Dividida é para abrir o buraco para ele enterrar. Morte em Vida Severina, né? Conta muito bem isso aí. Antônio Conselheiro, dos Canudos, e o monge João Maria, né? Há quem diga que houve mais de um João Maria, o segundo recebeu o espírito do primeiro que morreu, que mal se sabe realmente quem foi, possivelmente um argentino que estava aqui
tem todo o misticismo. Porém, o João Maria tem uma foto real dele, está aqui, enquanto o Antônio Conselheiro, supostamente, e ele dentro de uma cova rasa, num buraco, né, no Arraial de Canudos, supostamente é ele. Revolta de Canudo, sertão da Bahia. Observe, então, que Canudos ele ainda está no finalzinho do 19. Todas as outras revoltas que nós vamos trabalhar é século XX. Eles ainda tinham aquele espírito no Com licença, monarca. professor. Já entendi. Tem gente querendo entrar, é isso? Isso mesmo. Cadê? Manda aí acessar. Já desistiu. Chegou, obrigado. Quando tu falou, eu já matei a parada. Obrigado, minha linda. Pode falar, quando falar assim eu já sei. Então vamos Tá bom, lá. de Então ele nada. está no final do 19 e tem uma coisinha neles, né? Eles eram adeptos à monarquia e isso vão usar contra eles. Eles são adeptos da monarquia e isso será usado contra ele. Olha o professor Jefferson chegando aí, rapaz. Soubesse que ele estaria aqui, eu ia estar mandando. Só quer dar alguma palavra, mexe com o povo? Jefferson. Professor Jefferson, não entrou, não? Estava aí. Queres dar alguma palavra, mestre? Bem, não estou conseguindo ver, não sei se ele não está conseguindo falar. Eu achei que ele iria dar alguma palavrinha sobre o próximo simulado. Jean, a turma intercedeu por você aqui. Agora voltar lá, né? Eu tinha visto o professor Jefferson entrar aí, de repentemente, não mais que de repente, ele desapareceu. Então, vamos lá de novo? Então, o que esse pessoal da Revolta de Canudo tem? Eles são adeptos à monarquia, porque o imperador era alguém colocado por Deus. Esse Antônio Conselheiro, ele sai a pé do Ceará, pregando pelo caminho, né? Pregando aquelas, mostrando as injustiças e fazendo previsões. Ele será chamado de profeta. E uma das profecias foi até musicada por uma dupla chamada Sai Guarabira. Depois vocês procurem essa música. Ele menciona discretamente ele. Ele chama o Beato, que já dizia que o sertão vai virar mar, que é o nome da música. O nome da música chama-se Sobradinho. Sobradinho foi uma represa feita no Nordeste, que quando eles começaram a represar a água, e a água para trás começou a inundar o que era antes, né, aquela parte árida, desértica do Nordeste, as pessoas, os moradores mais antigos, lembraram de que aqui nessa revolta de Canudo, um homem de Deus chamado Antônio Conselheiro já tinha dito que o sertão iria virar mar e o mar virar sertão. E na letra da música já teve em vários concursos e vestibulares. Vou repetir o nome, Sobradinho. No meio da letra ele diz assim: com medo do que o Beato já dizia que o sertão vai virar mar. Né? A melodia é mais ou menos assim: o sertão vai virar mar, mar no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Muita gente cantarolou, fez muito sucesso a música, mas não entenderam que ele estava se referindo a esse líder da revolta chamado Canudos. Causas: grave crise econômica e social pela qual passava a região historicamente caracterizada por latifúndios, grandes extensões de terra na mão de uma pessoa, de um grupo. Improdutivos, secas cíclicas, secas que iam e que vinham. Quase sempre vinha uma grande seca, e uma pior do que a outra. Desemprego crônico, quer dizer, que não tinha cura à época. Então, quando ele passava pregando isso, o cara diz, poxa, aqui que tá, porque onde eu tô, do jeito que eu tô, não tem futuro. E ele vai andando e vai chegando na Bahia, né, num antigo arraial de Canudos, e vai criar ali uma comunidade, vai até mudar o nome, mas não tem jeito. Como o pessoal do lado chamava de Canudos, porque era o nome desse arraial, tipo um sítio grande, uma fazenda, e o que acontece? Os moradores lá de perto, de cidades, começam a abandonar suas casas,
começam a abandonar as propriedades no qual eles moravam, né, de uma maneira, vamos dizer assim, quase de animal, até vezes pior do que o animal, e eles vão para lá onde eles têm um conforto espiritual e de comida. Por exemplo, o que eles plantavam, eles podiam comer, ali para eles já foi uma maravilha. Eles tinham um canto que eles podiam chamar de seu. Os animais que eles cuidavam, eles poderiam comer, tomar aquele leite da cabra, do gado, que na fazenda ele não podia. E lá, nesse arraial, ainda tinha o conforto espiritual, do qual, quando ele ia para a igreja, ele era visto como igual. Na cidade, ele não podia nem sentar na frente, porque era o lugar da elite. E nas fazendas, eles comiam os restos que sobravam. Com o passar do tempo, tanto esses fazendeiros quanto a igreja se incomodou. Se incomodou por quê? Está faltando gente para eles. Está faltando o trabalhador que ele tinha na fazenda, né, quase que trabalhando pela comida, miseravelmente. Aquele na igreja que deixava o dinheirinho, né, para o padre. Agora está faltando. E eles começaram a fazer denúncias ao governo recém-criado, a República, né? Nós estávamos ali ainda no segundo presidente da República, e ele está começando a mostrar ali para o presidente que aquela comunidade é perigosa. Inclusive, começam a denunciar, dizendo que eles são monarquistas, que estão se armando, vão sair do arraial, conquistar cidades, saquear e ir até a capital da República, que à época era o Rio de Janeiro, destituir o presidente e trazer a monarquia de volta, né? Olha só a fantasia. Mas o que casou com essa denúncia foi o fato de eles não pagarem impostos. E aí foi mandado lá alguma tropa. As primeiras não tiveram sucesso, eles sabiam lidar muito bem com a caatinga, até que o exército foi muito mais organizado, com canhão, com tudo, pegou lá guias e resolveram destruir. No meio dessa força-tarefa para acabar com o arraial, foi um militar ligado ao jornalismo, né? Euclides da Cunha, com a missão de documentar tudo que ele estava vendo. Ele escrevia, mandava para os jornais, e ele acabou pegando tudo que ele escreveu e fez um livro chamado Os Sertões, um clássico. E aí ele vai ser penalizado. Ele é de cor, é um mulato, é militar, um oficial, mas mulato, e escreveu o que ele viu, mas não era para ele fazer aquilo. O que ele mostrou? Ele mostrou que aquela luta era desproporcional. Um exército muito forte lutando contra algumas pessoas. É como se o cara tivesse com um canhão e o cara com uma faquinha desse tamanho. Por exemplo, ele retrata num dos trechos do livro que quando a tropa entra metralhando tudo, tem uma senhora, algumas crianças, era o que existia por lá ainda. E eles matam todos. E aquilo não vai pegar bem para o exército, né? E ele vai ser penalizado. Uma das penas dele vai dar um passeio, né? Passa um tempo lá no Amazonas, naquela época, imagina, no interior do interior, né? Ele contrai, inclusive, uma tuberculose. Volta para casa, olha a desgraça do Euclides da Cunha. Eu não lembro quanto tempo ele ficou fora, 5, 6 anos. Ele volta em casa, já tem um menininho lourinho, ele era mulato, né? Digamos, passou 6 anos, não tinha um menino de 2 anos, não era dele, né? E aí ele descobre que a mulher traiu, vai na casa do suposto amante, chega lá, briga, dá um tiro e acaba matando o irmão dele, que era um esportista famoso lá, né, um atleta, vai pegar complicado a situação. Aí o irmão, né, que o amante vai, chama ele para o duelo, ele vai para o duelo e o amante mata ele. E ele acaba morrendo pelo amante da própria esposa. Anos mais tarde, o único filho dele, um dos que era filho dele mesmo, já rapaz, resolve ir para o duelo de novo com o cara. Né? Eu tentar lembrar o nome dele, esqueci o nome dele agora. Tá vindo o nome e vai. E ele vai e mata o filho de novo. Então, quer dizer, o cara matou o marido dela, matou o filho e eles ainda vão se casar. Quer dizer, foi uma vida de desgraça. Mas você, para o concurso, tem que gravar, tá? Os Sertões e Euclides da Cunha. Ele escreveu a desproporcionalidade daquele exército quanto um grupo de pessoas que viviam ali miseravelmente, felizes, mas miseravelmente, mas que não
não tinha qualquer, vamos dizer assim, possibilidade de reação contra um exército tão poderoso. E não era essa ameaça toda que os fazendeiros e a igreja colocou, tá? E assim o arraial foi destruído. Existe um filme com José Wilson, ou até aconselho. Inclusive, isso aqui faz parte do filme, tá? Isso aqui é uma igreja que fizeram mais ou menos no modelo. Depois eu vou mostrar para vocês um outro material também, um foto da época mesmo, tá? Mas mostra aqui de novo alguma coisa que já foi lida ali em certas regiões do sertão da Bahia. Foi um confronto entre o exército e integrantes de um movimento popular de fundo sócio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, que durou de 96 até 1897. Então, repara que é o terceiro presidente, né? Que ele assume em 1894. Na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. É bom lembrar um detalhe, que materiais assim, slide, uma videoaula rápida, passa batido, mas eu já vi em alguns concursos públicos trazer isso aí, eu já vi em vestibulares. É um detalhezinho de Canudos, eles eram adeptos do dom sebastianismo, e nós que estamos aqui nesse projeto, né, rumo à aprovação de vocês, lá atrás nós falamos isso quando nós conversávamos sobre a União Ibérica. Dom Sebastião, aquele rei jovem português, que foi morto nas guerras chamada Guerra da Reconquista, no norte da África, em 1578, né? Repara bem que foi já 2 anos para o início da União Ibérica, que durou de 1580 até 1640, 60 anos. Dom Sebastianismo era aquela ideia, né, quase religiosa do português, que o rei voltaria e iria restaurar o seu trono para a glória de Portugal, que estava sob comando da Espanha. Então, o que eles associaram, que eu vi na prova? O Dom Sebastianismo aqui seria que Dom Pedro voltaria, Dom Pedro II. Lembra que eles são monarquistas, a república era coisa do diabo. O episódio foi fruto de uma série de fatores com grave crise econômica, caracterizada por grandes latifúndios que não produziam, e secas periódicas e grande desemprego. Milhares de sertanejos partiram para Canudos. Eles viram lá a saída, né? Tanto do conforto espiritual, porque o cara ali era praticamente alguém colocado por Deus, como de um bem-estar social, né? De ele estar morando sem perseguição, comendo, bebendo todo dia. Cidadela liderada pelo peregrino Antônio Conselheiro. Lembra que ele veio a pé do Ceará, que eu falei. Unido pela crença numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Ele pregava a salvação para aquele povo. Então, o cara tinha certeza de que iria para o céu e estava mais amparado, né? Mais acolhido, tratado como gente. Então, é fácil entender como eles foram abandonando a cidade para lá. Há relatos de que em um determinado momento o Arraial tem tanta gente que funciona como uma cidade mesmo, e desce, né, que é numa parte mais alta, comercializa com o povo, eles vendem, eles compram, quase mais o estanco, né? Não pagam impostos porque eles vivem ali muito parecido com o que um outro baiano, né, muito tempo depois escreveu, Uma Sociedade Alternativa. Raul Santos Seixas, que era baiano. Já era aquela ideia de uma sociedade diferente daquilo que eles viam, né, da injustiça. Os grandes fazendeiros da região uniram-se à igreja, os dois setores que estavam prejudicados pela falta, né, um pela falta dos fiéis e o outro pela falta da mão de obra. Iniciaram um forte grupo de repressão junto à República. Então, iam lá, né, com o presidente, ei, esse povo, o que tu vai fazer? Né, imprudente, né? És tão prudente de Moraes, né? Que tu, o que tu vai fazer com esse povo? Tá te aí até que ele começa, tá te ameaçando. Já ouvi dizer que eles vão vir aqui, vão te tirar no tapa e vão botar o Dom Pedro de volta, entendeu? E aí daqui a pouco ele vai dizer, olha, pior ainda, não estão pagando nada de imposto. Aí ele pegou na ferida, né? Que é o imposto. Os grandes fazendeiros uniram-se à igreja e fizeram pressão junto à República recém-instaurada.
pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio Conselheiro e os seus devidos seguidores. Criaram-se rumores de que Canudos se armava para atacar cidades vizinhas e partir em direção à capital para depor, né, tirar do poder o governo republicano e reinstalando a monarquia. Repara como essa história de fake é antiga, né? De criar o terror na cabeça, né? Apesar de não haver nenhuma prova para esses rumores, né? Nenhum, pelo menos todos os historiadores sérios que eu já li em toda a minha vida, eu nunca vi um que duvidasse disso. Ninguém viu nada que comprovasse que isso realmente tinha pelo menos risco ou uma pretensão. Eles queriam viver em paz ali, né? E com a certeza da sua salvação espiritual. O exército foi mandado para Canudos. A ideia era acabar com aquilo ali. Mas mandou a primeira, levou couro, mandou a segunda. Por que levou couro? Mandou um exército de fora que não conhecia a região. E eles, na verdade, subestimaram aquele povo, né? Eu vi relatos de até 5.000 pessoas morando lá, outros dizendo é bem mais. Até que eles vão mandar uns caras bem mal para lá, tá? Saíram derrotados. Inclusive, uma comandada pelo coronel Antônio Moreira, conhecido como... Olha só, carinhosamente o cara era do bem, corta a cabeça, por ter mandado executado mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à revolta federalista na Santa Catarina. Revolta que ocorreu no segundo presidente da República. Era uma revolta, né, contra as ideias centralizadoras de Floriano Peixoto. Aquele que assumiu a presidência que era vice e não podia, né, porque o outro nem tinha passado um ano, né, Marechal Deodoro, houve uma revolta. E os caras que se rendiam, a ideia dele era não fazer prisioneiro, ele decapitava com a espada. Brasileiro matando brasileiro. A derrota das tropas do exército pelos canudenses nessas primeiras expedições apavorou a opinião pública. Esses caras são perigosos, esses caras realmente são perigosos. Exigindo, aí pronto, aí partiram para cima, né? Agora tem que acabar. E que acabou exigindo a destruição do arraial, né? Do lugarejo, ali da comunidade, para você poder entender. Na região norte, a gente não usa muito o termo arraial, né? Dando legitimidade ao massacre de até 20 mil crianças e tudo. Agora estava justificado que tinha que acabar. Ora, onde já se viu? Ficaram com raiva porque eles conseguiram conter os 3 ataques, já pensou? Eles só seriam legais se eles deixassem o exército entrar e matar tudinho, né? Porra, é bacana. Então ficaram revoltados, porque foram humilhados, né? Repressão ao movimento. A guerra terminou com a destruição total do Canudo, a degola de muitos prisioneiros. Lembra que não tinha uma ideia de fazer prisioneiro? Matavam. E o incêndio de todas as 5.200 casas do Arraial. Isso aqui, a letra não dá porque isso é uma foto da época, mas isso aqui é vocês aí que pretendem uma vaga nas Forças Armadas da Vida, né? Na PM, isso aqui chama-se o Estado-Maior, né? É o grupo que está comandando ali. E olha como era o casebre dele, pau a pique, né? Aquele barro. O Estado-Maior significa o alto comando, né? Que foi ali para resolver o problema. Antes de eu mostrar o contestado, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é a cena do filme, tá? De um dos filmes, mostrando aqui. Observe que ele vai, o cara vai com o santo, andou, né? Só para casar mais aqui com melhores imagens, né? Revolta ocorrida no sertão da Bahia, messianismo, não pode esquecer, 2 movimentos, né? Religioso com saída para a miséria, líder, Beato, Antônio Conselheiro, objetivo, luta pela terra contra as oligarquias, inspirou, que eu comentei no outro material, não fala, Euclides da Cunha a produzir a sua célebre obra, Os Sertões. Isso aqui é um mapa mais ou menos do que foi o Arraial, tá? Aqui são as casas, mais ou menos, né, 5.200 casas. Aqui é um trecho do filme que eu não vou botar, e a próxima revolta aí que é o cangaço. Essa daqui, ó. O cangaço. Vou falar depois. Então, bora para o próximo movimento
chamado de messianismo. Bem, qual era a ideia? Fazer uma estrada de ferro saindo de São Paulo que viesse ao Rio Grande do Sul. Estrada de ferro de São Paulo é um dinheiro desgramado. O que é que o governo fez? É muito dinheiro, tá? Então, o que é que ele resolve fazer? Ele vê uma empresa estrangeira, que é uns ingleses, ele fala, eu faço. Qual é o pagamento? Eu só quero o seguinte, que você deixe eu explorar essa estrada e terras do lado e do outro. O que que tinha do lado e do outro? Ele vai ganhar uma extensão do lado do outro para explorar. Madeira, tinha o mate, madeira de lei. Rapaz, eles vão criar aqui, o slide vai mostrar, considerado uma das maiores madeireiras da América Latina na época. Eles já tinham destruído a madeira dele e vieram aqui. Os caras construíram a estrada de ferro e era eles que usavam. E ela vai passar bem dentro, né, desse local onde morava essa comunidade que se diziam, né, um pessoal guiado por um santo mandado por Deus, né, que eles chamavam de monge. Chamavam essa área aqui de terra celestial. Bem, o termo contestado já dá para brigar, né? Era uma área disputada aí, né, entre Paraná e Santa Catarina. Né? Por que era disputada? Porque era uma área nobre, muito mate e muita madeira de lei. E era um período em que as fronteiras não estavam bem definidas, né? Por isso a briga. Guerra do Contestado, só não passa batido, então não esquece. Ele vai ter todos os elementos lá de Canudo, né? A exploração, a pobreza, a miséria, a falta de terra, né, para dizer que é seu, mas ele vai ter um elemento a mais, né? O envolvimento de interesse de uma empresa estrangeira. Só curiosidade para a turma do Norte, essa empresa é a mesma que vai ganhar o direito de fazer a madeira, como é a Madeira Mamoré, aquela estrada de ferro, né? Que era para ligar o Acre até aqui o Atlântico. É a mesma empresa que vai usar lá a Med Maria. Repara como eles ganharam em várias partes do Brasil, né, essas concessões. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla, quer dizer, o nativo dali, e os representantes do poder estadual e federal, estadual porque é os dois estados brigando, com ajuda federal, travada entre outubro de 12 a agosto de 16. Numa região rica em erva mate, que dava muito dinheiro e dá até hoje, e madeira de lei, disputada pelos estados brasileiros de Paraná e Santa Catarina, por isso o termo contestado, líder inicialmente João Maria, depois de sua morte o monge José Maria. José Maria. Vai aparecer outro João Maria, tá? Então, se você for estudar direitinho, vai te forçar assim a mente como se tivesse três líderes. Na verdade, foi. Tem um que morre logo, né? Esse José Maria também vai ter um misticismo em torno dele, do João Maria. Então, são nomes parecidos, então, muito cuidado, tá? Comunidade. Mais ou menos 20 mil sertanejos fundaram o povoado que compõe o chamado, olha, monarquia celestial. Olha o nome já. Com o governo próprio e as normas igualitárias, né? Um tipo de um socialismo, né? Um comunismo, não confundir com marxismo, né? Comunismo é uma ideia. Se a gente for mesmo na história, seria alguma coisa parecida com o que foi usado nas primeiras civilizações, o que chamavam de modo de produção asiático, né? Não existia propriedade privada, isso aqui é da minha família, não, isso aqui é de todos, né? Mas tinha um líder que controlava. Arraial de Canudos era mais ou menos isso. Aqui eu tenho o chefão que vai cuidar, que geralmente quase todos eram presos consanguinamente a ele. Essa era a comunidade, o modo de produção asiático, mas que todo mundo trabalhava em prol daquela comunidade, né? Todo mundo comia do que plantava e todo mundo comia do que criava. Mas não tem a ideia do meu. Eu tenho aqui minha casa e tudo, mas no fundo tudo é nosso. Lá nas primeiras civilizações, chamado de modo de produção asiático. Compunha a monarquia o governo próprio e normas igualitárias, não obedecendo às ordens autoritárias da República. Isso também vai causar uma mágoa ao presidente, tá? Repressão ao movimento, né? Foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros, que ele estava atrapalhando, pô, sai daí. E pelos donos de empresas estrangeiras. Opa, primeira coisa diferente do outro.
com o apoio das tropas do governo. O governo mandou bala neles, né? Em presidente, se não me engano, Hermes da Fonseca, que era militar. Em novembro de 12, José Maria foi morto em combate. Aí é que tem, o espírito dele vem. O novo núcleo da monarquia celeste foi formado pelos seus seguidores. Observa que ele morre bem no início, né? O movimento armado é de 12 até 16. No início ele já vai embora. Seus seguidores foram depois destruídos pela tropa do exército. Em 16, os últimos núcleos foram arrasados por mais ou menos 7.000 homens armados de canhões, metralhadores e, pela primeira vez, aviões usados em bombardeio, né? É muito comum aí o uso do avião, ele ficou assim, muito notório em alguns movimentos, né? O que mais chamou a atenção foi esse, pelo primeiro, e em 32, no Campo de Marte, porque estava hospedado bem pertinho do aeroporto, em São Paulo, Alberto Santos Dumont, que olhou aquilo e dias depois ele se mata, né? Olhando os aviões bombardeando a cidade, que ele não era paulista, mas gostava muito de São Paulo. Ele estava num hotel lá próximo. Estrada de ferro, São Paulo até Porto Alegre. Se você observar, ele vai seguindo. Não sei se dá para ver a imagem, mas se você olhar, está até o gargalo de madeira. Porque a empresa que ganhou direito a botar a rodovia, ele ganhou o direito de explorar um lado e o outro da rodovia. E olha o que ele leva? Madeira. Eles vão construir a rodovia, são os que mais irão usar, até destruir o que eles puderem. E aí mostra um pouco da briga. Nós estamos olhando aí a tropa, esperando o trem passar, né? Foi uma área muito militarizada devido ao confronto. E o próximo é o nosso cangaço, não confundir com cagaço. O cangaço, bando de Lampião, é o mais famoso. Cangaço houve vários, né? Era aquele grupo que seria hoje, digamos assim, uma galera, né? De bairro que dá puta ali que passa e saqueia uma casa ou um comércio, se o cara não der para ir uma proteção, que hoje chamamos de milicianos, né? Mas há uma controvérsia muito grande com relação à história de Lampião. Por exemplo, muito nordestino tem o Lampião como cara de Deus, né? Não sei se é nesse material ou no outro, acho que é no outro. Ele associa ele, inclusive, a Robin Hood, o cara que roubava dos ricos e dava para os pobres. Bem, primeiramente, essa foto foi tirada por um turco, né, que estavam aqui, um jornalista, foi o primeiro a fotografar Lampião, ninguém sabia o rosto dele, tanto que muitos outros bandos se dizia ser Lampião. O cara chegava na seleção Lampião, todo mundo, né? Tem até uma célebre história do Luiz Gonzaga, o rei do cangaço, o garotão, né? Ele disse que o Lampião ia passar na cidade, todo mundo se fechou, a igreja fechou, todo mundo em casa, todo mundo já chorando, rezando, fazendo promessa, pois ele disse que era uma brincadeira, né? Diz que ele levou um couro tão grande que saiu sangue da costa dele. Esse Lampião, essa é mania bonita. O olho dele aqui é cego, isso aqui foi quando jovem. Olha só a história dele, né? O pai dele tinha uma pequena propriedade, um outro fazendeiro queria que ele vendesse de qualquer jeito. Mas ele, não, pô, eu moro aqui com meus filhos, minha criação, mas eu quero essa terra para mim. Resumindo, botou eles para correr da terra que era deles, né? Matou o pai, matou o irmão. E ele fugindo, um dos espinhos, né, naquela área de Caatinga, que são uns espinhos enormes, entrou no olho dele e vazou. Desde ali, ele vai montar o bando dele. Muitos fazendeiros procuram fazer amizade, os coronéis, né? Quando ele chegava, em determinadas fazendas que ele chegava, já tinha um lugar para ele ficar lá. Ele mandava matar um boi para não mexer. Por exemplo, tem filmagem dele chegando para falar com o padre Cícero, em Juazeiro. Ele tira a arma, porque ele era muito religioso, ia falar, e quando ele vai nessa visita a Juazeiro, com apoio do padre Cícero, o governo vai armá-lo. Olha só, ele era inimigo, bandido, mas o governo vai armá-lo, pedindo ajuda dele para combater um outro movimento na década de 20, que nasceu do tenentismo, chama-se Coluna Prestes, de um tenente que vira esquerdista, né? Hoje é um dos maiores nomes do Partido Comunista no Brasil, chamado Luiz Carlos Prestes. Era um militar que se rebelou contra aquela maneira de governar o Brasil da época, né? Tanto que esses tenentismos mesmo é que vão no futuro fazer a Revolução de 30. Claro, não mais tenentes, mas são chamados
os militares do tenentismo. E um deles vai ter vida própria, que é Luiz Carlos Prestes. Eu fiz um vídeo no túmulo dele, ele está lá no canal. E ele vai tentar, não encontrá-lo, mas ele vai estar muito bem armado. E o cangaço vai durar até 1938. Com a morte dele, praticamente acaba. Ele será morto na fazenda e os caras vão cortar aqui, né? Na verdade, onde ele morreu até hoje é local de peregrinação, uma gruta. Eles estavam ali, quando eles levantam cedinho para fazer o café, eles estavam pronto uma emboscada, e os caras matam ele, né? Vão bater bastante a cabeça dele. Ele só ganhou o direito de ser enterrado agora recentemente. Uma neta, brigando na justiça, ganhou o direito de enterrar a cabeça do avô e da avó. Por ironia, ele faz uma música, que também já vi em concurso muitas vezes, para ela, que foi gravada por Luiz Gonzaga, e eu nem sabia que era dele. A letra dizia o seguinte: acorda Maria bonita, acorda para fazer café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. A ironia é que ele vai ser morto dessa maneira. Quando ela acorda cedinho para fazer o café, eles são metralhados. Corta-se a cabeça deles e ela será levada por várias cidades para a exposição, né? Numa próxima oportunidade, eu vou mandar umas fotos que eu tirei em Recife, quando eu tive, tem lá em Recife, tem um museu do cangaço, uma foto enorme, uma parede, com as cabeças dele decapitadas, e botado numa exposição, numa feira. Eu vou mostrar para vocês. Não sei se nesse material ou no outro tem essa foto. Foi um local nordeste brasileiro, então lembra bem, o Lampião, ele é o mais famoso, né? Mais famoso. Porém, ele não é o único. Ocorre no Nordeste brasileiro, e entre tantos líderes, tem Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, Adolfo Meia-Noite, olha os nomes, eu me amarro nesses nomes, né? Antônio Silvino, que é famoso, Senhor Pereira, e o mais famoso de todo, o Lampião. Houve toda uma mística em relação a esse cara, né? Para uns demônio, para outros Deus. As causas desse movimento têm origem bem variada, né? A situação do seu povo, a pobreza e as péssimas condições de vida. Repara que esses movimentos, né, o terceiro que nós estamos falando, e todos os três estão envolvidos, estão envoltos à miséria. Para alguns, o cangaço era uma forma de banditismo, né? Eu pude assistir um júri simulado em que o pessoal trabalhou isso aí. Foi muito bonito, né? Um atacando, outro defendendo, onde enriqueceu bastante, porque o pessoal era estudante, e eles pesquisaram, e se vestiram a caráter, a cidade envolveu, foi um projeto, né? Não me lembro bem qual foi a instituição, mas foi muito legal, né? Foi muito bacana ver, né, muita coisa histórica. E os dois grupos ali, o defendendo, que achava que era bandido, outro dizendo que ele era uma vítima social e que olhavam pelos mais necessitados. Criminalidade. Para outros, era uma forma de banditismo social, né? Robin Hood. Isto é, de revolta reconhecida pelas pessoas que viviam oprimidas, né? Eu, como neto de cearense, né, minha avó trabalhou em alguns seringais no Acre, eu vi muitas histórias, né? Depois já de adulto, dela já ter partido, eu fui fazendo algumas viagens no Ceará, eu pude comprar, né, os livretos juntos, que como é que é chamado aquele livrozinho? Me fugiu o nomezinho agora. E lá eu ouvi muitas das histórias que eu ouvia quando criança, né, cordel. E eu pude ler lá, digo, meu Deus, era que ela contava. Então, realmente, o que ela contava estava lá. Né? Uma delas, quando foram comer uma comida, faltava sal, o cara reclamou, aí o Lampião fez a mulher dar um quilo de sal para ele comer, depois matou, né? Reconhecendo que a mulher estava nervosa, não deveria reclamar, tinha que comer calado. Com os cangaceiros, como os cangaceiros não conseguiu as coisas, as leis, por que eles não conseguiam? Muita coisa. Porque, na verdade, quem mandava eram os coronéis, lembra? O coronel era a lei, era a justiça. Então, era ele. Tanto que ele vai perder a propriedade e não vai conseguir pegar de volta. Porque era um coronel que queria e o coronel que mandava. Né? Matou o pai, matou o irmão, e quem que ia dizer que ele era o culpado? Ele, não, eu estou aqui na minha fazenda. Foi briga aí de vocês, não tem ninguém, eu vou assumir a terra. Mas todo mundo teve que fugir.
Como o cangaceiro não conseguiu as leis estabelecidas pelo governo, eles eram perseguidos constantemente, né? Por que eles não seguiam a lei? Seguir a lei significa, naquela época, ser submisso. Viver naquela cidade miseravelmente, comer quando deve, quando desce, e trabalhar sempre que pudesse. Em 1930, Lampião e sua mulher Maria Bonita, essa mulher ele roubou, né? Dizem, inclusive, que ela era casada, mas ela era doida por ele. Foram mortos numa emboscada armada por um volante. Olha como está o erro, 1930. Ele não morre em 30, ele morre em 38. Ele morre já no período da Era Vargas chamado Estado Novo. Os outros cangaceiros tiveram suas cabeças decepadas e expostas a uma praça pública, pois o governo queria assustar e dissimilar a prática da região. Não era só assustar, tá? Tinha uma outra coisa por trás. Queria mostrar que realmente o cangaceiro dos cangaceiros tinha morrido. Era para que ninguém ficasse usando o nome dele. Além de, claro, evidentemente, olha, vai acontecer isso se você fizer isso. Mas a outra finalidade é dizer, tá aqui, isso aqui é ele mesmo, tá? Tem uma coisa também interessante, quando a gente fala de coronel, que é quando nasce o cangaço na época dos coronéis, República Velha, e repara que ele já morre na época do Estado Novo. Quando o cara vai lá na fazenda onde ele está, para poder matá-lo, deixa eu ver se, não sei se tem aqui o local, tem não. Isso aqui é o cara que eu falei para você que consegue se infiltrar e bater a foto. Vai penar na mão de Lampião para mandar, vai penar. Deixa eu ver se eu acho aqui, se nessa imagem tem a gruta onde ele foi morto. Não sei se tem não. Tem algumas imagens dele. Tá, essa foto, os cachorros, ele, a mulher, eles passavam até perfume para tirar foto. O cara ficava calado, vai dizer que não. Né? Ele aqui, todo bonito, olha aqui o punhal. Esse é o punhal que disse que ele matou lá. Olha a associação dele com Robin Hood. Não sei se dá para perceber aqui que o olho é vazado. Isso aqui é a mulher dele. Andava com muita... uma das coisas que ele fazia, por exemplo, era comum quando ele achava que estava sendo perseguido, ele mandava todo mundo botar a sandália ao contrário. Aquela sandália de couro que o nordestino anda, né? O cara achar que eles estão vindo e não estão indo. Ou então eles andavam, os dois últimos ficavam com os galhos, né, apagando as pegadas. Ele tinha muita estratégia, tinha uma boa audição, a narina chegava a sentir cheiro diferente, qualquer zoadinha era apurado. Poxa, não tem, eu queria ver se tinha lá a gruta onde ele foi morto, mas eu tenho, vou mandar para vocês, tá? Bem, a história que eu ia contar, né, onde ele é morto, está aqui, na gruta de... Mas eu queria mostrar a imagem. Na gruta de Angico, em Sergipe, o que é interessante da morte dele é o seguinte, né? Nesse local. Quando chega lá a Volante era o nome de um grupo militar, né, de um esquadrão militar. Era chamado de Volante. Então, um batalhão, para usar um termo mais atual. Era chamado na época de Volante. A Volante chegou na madrugada na fazenda, aí o fazendeiro, opa, aqui é terra do coronel, eu não me lembro o nome do coronel fulano de tal, quer dizer, coronel, né? Aí o chefe da tropa virou coronel, nós já estamos numa outra época, agora é Vargas no poder. Isso eu vi num documentário, num filme chamado Lampião, né? Eu digo, caramba, quantas pessoas não estão percebendo? Ele quis dizer, e o filme mostrou, porque o filme estava dentro da história, né? Que o coronelismo tinha acabado. O coronelismo acaba em 1930, aquele poder local do fazendeiro, que ele era justiça, ele era tudo, né? O que ele fizesse, ele era tabelião, ninguém contestava o poder do coronel naquela localidade. Então, quando ele diz, aqui é terra, ele levanta a mão, o filme mostra bem bastante. Terras do coronel fulano de tal, quer dizer, ninguém entra sem a permissão. Mas ele chama o cara de coronel para dar uma massagem, né? Mas ele termina. Agora é Vargas no poder. O que ele diz? Acabou, tu não é. Até coronel que a gente está chamando por consideração, mas acabou o coronelismo. Aí ele permite eles entrarem, se armam, né, no local e matam eles. E aí ele vai ser morto em 28 de julho de 1938. Chega fim a trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, morto na gruta, na grota, mas é uma gruta, é um buraco, de Angico, né? Bem dentro das terras desse coronel, interior de Sergipe, por sua
inteligência e destreza, Lampião até hoje é considerado o rei do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1897 na comarca de Vila Bela, região do Vale do Pajeú, estado de Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga, né? O Ceará lembra muito, mas são tudo pernambucanos. 9 irmãos, vão dos poucos se interessar por letras, aqui já não nos interessa, tá? Partindo, essa foi que nós olhamos agora, né? Você está vendo, acabamos de olhar lá, o contestado, ele fala dos limites, Paraná, Santa Catarina, né? O messianismo, 2 movimentos messiânicos, luta pela terra. Aconteceu, alguém caiu aí? Quem foi que caiu aí? Deu uma zoada aí maluca? Tudo tranquilo? O aparelho aqui caiu, professor, mas tudo tranquilo. Tranquilo. Eu aproveitei o Yuri Gagarin, né? Olha aí, lembrando novamente do Yuri Gagarin, que nós falamos antes da gravação, né? O homem que deu a volta à Terra. Bem, as questões que eu trouxe para a República Velha, ainda vão falar mais daquela parte inicial, do início da República, daquela parte econômica, do encilhamento. Olha, essa é a única foto que tem ali, por isso sempre aparece mais essa foto aqui. Essa outra revolta aqui também tá. Volta, esse cara durou muito. Esse cara penou, olha. João Cândido. Obrigado por saber o nome dele, tá? João Cândido. Ele é um marinheiro que vai se revoltar, né? Ele, na verdade, chegou a ser já marujo, né? Aqui não vai contar. Ele era marujo, mas por causa de uma briga envolvendo jogo de baralho, ele foi rebaixado novamente, né? A um marinheiro mais baixo ainda. Então, qual era o trabalho dele mais ali? Era na cozinha, era limpar o chão. Só que o que acontece é que naquele momento, se você observar, são todos de pelezinha escura, né? Na Marinha, junto com a Aeronáutica, eram 2 forças armadas que eram muito... Eu mesmo fui militar na década de 80, no Exército, e observava isso. Você não via um alto comando, o cara com cor escura, não, nem na Aeronáutica, nem na Marinha. E ele se revolta pela maneira como eles eram tratados, e vai fazer uma carta de intenção, que é o que ele lê aqui, ó. Interessante que, como ele é lembrado e que cai nos concursos, né, que é Almirante Negro, quando deram esse apelido, esse codinome para ele, ele nem estava sabendo, foi no rádio. Né? Isso aqui é uma das fotos dele. E esse cara vai durar, pô, vai morrer depois da década de 60, não me lembro, 67, 68. Não sei se aqui vai contar quando ele morre. Não sei. Mas o cara, ele foi dado como bobo e conseguiu passar por todo esse período, né? Bem, aqui está no início, né? Mal assumiu o Hermes da Fonseca. Ele está aí, nem esquentou o banco. Sai essa revolta, eles pegam os canhões e apontam para Guanabara, que era a capital, Rio de Janeiro. E consegue que outros navios também da Marinha, né? Vão fazer o motim, vão tomar o navio, vão matar o comandante, matar alguns oficiais. E o nome é chibata porque eu tenho dado a chicote, né? Eles eram castigados tremendamente, né? Há uma história de que ele chegou a ver um cara pegar 250 chibatadas, imagina, o cara ficou semi-morto, né? Por causa de uma besteira. E aquilo revoltou. Ele queria que tratassem ele como ser humano, né? 1910, hein? Olha, já tinha um tempinho que tinha acabado aí a escravidão. Ele só comia o resto de comida e muitas das vezes azeda. Né? Então eles queriam comida normal, de qualidade, e que não fossem castigados daquela maneira. Né? Que o castigo fosse normal, fosse punição, não com violência. Por isso o termo revolta da chibata. Bem, vamos comentar então. Revolta no Batalhão Naval do Rio de Janeiro de 1910. Comandada pelo marinheiro, já tinha sido rebaixado, Cândido, conhecido como Almirante Negro. Na outra slide, vai ter até um trecho de uma música, né, que foi feita durante o período do regime militar no Brasil, em que o letrista, que é João Bosco, ainda vivo hoje, e Aldir Blanc, morreu ano passado, tem até lei, Aldir Blanc,
Eles colocaram, né? Almirante Negro, aí a censura cortou, né? Primeiro, Almirante Negro, para eles era uma ofensa. E envolvido em revolta, aí ele teve que botar bem aqui, ó, Navegante Negro. Essa música ela é muito forte com relação à história. Ele vai falar de alguns movimentos na história. No outra tela vai ter, eu vou comentar com vocês. Quer dizer, não é uma música, qualquer um vai ver, ouvir e entender. Depois, se você tiver um tempo, baixe ela e ouça. Já disse que essa letra veio em vários concursos aí e vestibulares. Comandada pelo marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro, é obrigado a saber nome e o codinome dele, né, o apelido. Causa da revolta, maus tratos que sofriam os marinheiros, né? Comida também. Então, como é que eles eram castigados? Surra de chibatada, má alimentação, comida horrível, baixo soldo, quer dizer, recebiam quase nada. Soldo, soldado. Soldo é o salário. E olha só quem é que vai negociar com ele, um velhinho senador. E eles vão ser traídos. Os caras vão prometer um bocado de coisa para ele, o presidente, e depois vão sacanear com ele. Não é nada mais, nada menos do que o nosso velho Rui Barbosa, lá do Encilhamento, senador à época. E é ele que vai. E, cara, o que vocês querem? Não tem muita coisa. A gente quer ser tratado como unidade, né? Ter um salário. Se a gente der isso aí, vocês acabamos. Então negociou que eles seriam perdoados. Que nada, né? Depois que eles saem do navio, né, vão inventar alguns outros crimes deles, que se revoltar, uma desculpa para prender ele, né, na Ilha das Cobras. Vão sofrer para mandar e vão jogar ele num buraco. Lá vão jogar cal, né, para eles morrerem mais rápido, sufocados. E morrem. Quem é que ainda fica lá respirando? Esse filho da mãe. Mas vai ficar meio perturbado. E ele vai ficar sendo vigiado o resto da vida dele, tá? Ele vai passar pelo período Vargas sendo vigiado, o início do período da ditadura sendo vigiado, vai morrer velhinho. Mas ele é tirado do meio de um buraco, de um túnel cheio de gente morta lá. Rapaz, ainda tem entrando na hora do amém, né, cara? A letra da música tá aí. João Bosco e Aldir Blanc, né? Aldir Blanc morreu da resultado da Covid, né? Uma letra deles também é muito famosa em concurso, que é a letra que marca a abertura política, né? A lei da anistia, chama-se O Bebo e o Equilibrista, gravada por Elis Regina. Inclusive, essa música é ela também que grava, né? A Elis Regina, O Bebo e o Equilibrista. Caía a tarde feito um viaduto, um bêbado trajando luto, me lembrou Carlito, ele falando da vida do brasileiro e da democracia numa corda bamba. Olha só como isso aqui é história pura. Olha. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Qualquer um que vai olhar não vai entender. Dragão do Mar é um centro cultural em Fortaleza. Dragão do Mar era o nome de um mestiço, né? Que a função dele, o trabalho dele era ser jangadista, ele jangado. Onde ele carregava escravo, né, para fazer entrega, né, de um lado para o outro. E uma hora ele se revolta e diz que não vai carregar escravo não, porque aqueles caras são um ser humano que nem ele. E essa revolta desse dragão do mar é que vai fazer com que 2 anos depois, o Ceará vai ser o primeiro estado no Brasil a dar a libertação dos escravos, em março de 1884. Né? Quando vem em maio e junho, vai ser Manaus e o Amazonas. Manaus em 24 de maio de 1844, o Amazonas em 10 de julho de 1884. Por muito pouco, o Amazonas seria o primeiro. Então, Ceará e o Amazonas, 2 estados muito ligados, né? Eles são os 2 estados que vão conseguir dar a libertação dos escravos 4 anos antes da Lei Áurea. E tudo nasceu porque um jangadeiro se revolta em carregar escravo. O nome dele, Dragão do Mar. Então ele associa esse cara, o Dragão do Mar, de lá atrás, né, do século XIX, no início dos anos de 1800, com esse cara aqui, o Almirante Negro. Reapareceu na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Com esse daqui que é Navegante Negro, porque foi proibido botar Almirante Negro. Tinha a dignidade de um mestre-sala,
Rubras cascatas. Rubro quer dizer um vermelho forte. Cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas. Ele dizendo que quando eles eram castigados, eles ficavam cantando. Enquanto eles apanhavam fortemente, sangue jorrava, e mesmo assim eles cantavam. Forte a letra, né? Mas escuta uma melodia aí, a letra. Há muito tempo nas águas da Guanabara. Revolta da Chibata. Todo castigo era pouco para o pobre marujada, com muitas vezes doente e com as forças debilitadas. O remédio era o trabalho, e se mostrasse ponto falho, entrava na chibata. Olha só o poema. Ele ainda tinha que estar doente, fraco, mas não podia, senão apanhava mais ainda. Mas a justiça divina é reta e nunca nos falta. Reta, ela não desvia. E no Rio Grande do Sul, segundo a história nos trata, num lar de escravo nascia João Cândido. Ele era gaúcho, estudado, né? O herói que haveria de extinguir a chibata. E, na verdade, vai. Né? Esse movimento dele, em que os companheiros serão mortos depois, vão sair tudo bonitinho. Você vê ele saindo com a mala, todo mundo ali vai fotografar, mas depois que abafou ali, serão perseguidos. Mas a verdade é, depois desse movimento, nunca mais um marujo, um marinheiro foi castigado com a chibata. E no fundo da Guanabara, que era a Bahia no Rio de Janeiro, né, que hoje é Rio de Janeiro, antigamente Guanabara e Rio de Janeiro é diferente. Ao arraiar de um novo dia, 250 vezes a chibata descia. Isso aqui é em relação a uma revolta que ele fica puto dentro do bar. A lei permitia até 50, o cara deu 250. No corpo de um marinheiro que com a cor do desfalecido caía. Né? Então, essas 250 foi a gota d'água para eles. Porra, já é demais. E o cara que vai atacar eles vão dar uma represália, tá? E aqui a nossa famosa revolta mais conhecida. Cuidado, né? A turma que vai fazer vestibular, a turma que vai fazer concurso. Essa revolta tem muito a ver com o momento atual, né? Repara bem, vamos até perdoar os caras naquele tempo que não tinha tanto estudo, né, desconfiando de vacina, mas hoje é brincadeira, né? Vacinação. Oswaldo Cruz, um sanitarista jovem, que chegou da França, foi para São Paulo, e alguém disse ao presidente, ei, chama esse cara é importante, né? Rodrigo Alves era o presidente. E deu para ele um cargo que corresponde hoje ao ministro da Justiça, da Saúde. E não existia... Qual era o grande problema ali? Ali nós tínhamos algumas doenças que a causa era o problema do saneamento básico, né? Tinha varíola, tinha cólera, tinha várias doenças. E ele disse o seguinte, só tem um jeito. Primeira coisa é vacinar, ele já traz essa novidade. Só que ele era tão obcecado com isso que ele nem pensou na reação, de primeiro conscientizar. Porque a ideia dele é a seguinte, quanto mais tempo eu passar para vacinar, mais gente será contaminada. Não confunda, isso aqui não é a gripe espanhola. A gripe espanhola é depois. A gripe espanhola vai levar ainda 14 anos, ainda 18. Tá? Reparei bem com uma agulha. É isso aqui que vai idealizar o que hoje a gente chama de Manguinhos, né? Ele que vai mandar construir aquele centro de pesquisa, né? E depois outros cientistas é que vão cuidar. Um aluno dele será grandioso, tanto ele quanto o filho, que é Carlos Chagas, vai descobrir lá todas as etapas da doença de Chagas. Esteve ligado às condições da vida da população, desemprego, péssimas condições de moradia, saneamento e fome. Por exemplo, vai ser dentro desse contexto que depois eles vão ter que limpar a cidade, aumentar as avenidas, tirar aqueles casebres, que vai virar até um livro clássico, né, que é o Cortiço. Oswaldo Cruz, foi instituída a lei da vacina, era obrigatório. Por que era obrigatório? É uma questão de vida ou morte. O pivô da revolta. O povo, de modo geral, ficou contra a obrigatoriedade da vacina, instituída pela lei da vacina. Né? O que foi o erro? Qual foi o erro? Tinha que conscientizar, mas até hoje, mano, século XXI,
Tem gente ainda, não, que vai na onda de outros aí, né? Tu imagina naquela época. Tinha uns até esclarecidos, como dizer, eu tenho meu direito. Só que o governo pensava, sim, mas aí tu vai se contaminar e tu não vai contaminar outro? Se tu for sozinho morrer, tudo bem, e os outros? E outro também, era muito violenta a maneira como eles vacinavam. Eles chegavam a invadir casa, chegavam a levantar a roupa, né, da mulher para dar na bunda, imagina, ou do homem. Então, tudo isso vai acontecer aqui no Brasil, quase uma guerra civil, uma revolta campal mesmo. Eles vão botar barricada, fogo, vai ser uma coisa fenomenal. Antes de olhar aqui, isso aqui que é o paticíssimo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho essa revolta, de novo, sobre um outro ângulo. Tá aqui. Essa imagem aqui já teve, sei lá, dezenas de concursos e vestibulares. Ela é muito famosa em livros, sempre vem. Não sei se você observa, mas aqui ele está mostrando o povo armado com o que tem. Um cara joga um teçado, né? Uma está com uma panela, o outro está com um machadinho, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tipo aqui umas... Como é que dá o nome disso aqui? É para botar uma chaleira. E se você observar, os soldados são tudo parecidos, como se fosse uma cópia, né? Aqui seria o Oswaldo Cruz. E se você observar o que seria a espada na mão dele, é a agulha da seringa, como era antigamente. Você percebe que o exército dele vem para fazer a vacina na marra e o povo joga água daqui. Essa é uma chave do jornal da época, né? Muito usado. Sempre que uma questão cai envolvendo essa imagem, quase sempre é perguntando de que revolta se trata e o que ocasionou isso aqui. Geralmente é isso. Ele quer que o aluno já olhe para cá e identifique. Revolta da vacina. 1904, governo Rodrigo Alves. Né? Lembra, aqui é o mesmo lá do convênio de Itaboaté, o mesmo presidente. O Rio de Janeiro da época, se você observar, era assim, ruas estreitas, casarões, muito lixo, fezes, ratos, baratos. Isso proliferava muita doença, né? Causa da revolta. A revolta da vacina resultou do descontentamento popular contra as medidas que vinham sendo tomadas no mandato do presidente Rodrigo Alves. Lembra? Mesmo, ele vai sair em 1906. Ainda estava no auge do mandato dele. Para transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, demolindo os cortiços, que vai virar, ó. Ele vai ter como lado dele um prefeito, né, chamado Pereira Passos, que é um engenheiro, né? Também sempre vem em concurso o nome dele, porque ele está dentro desse momento, ele vai se espelhar nas grandes avenidas francesas, vai querer. Como fosse aqui na região norte, chamados Prosamin da Vida, não sei se você já ouviu falar aí na área de vocês, em que aquelas casas à beira de rio, dentro da cidade, resolveram tirar tudo, né? Para melhorar o ar dos ricos. Só que é o seguinte, cara, eles tiravam os caras, e aí, tu vai para onde? Tá aqui um tanto, então dá teu jeito. Claro, né, vão começar a ir mais para os morros. E o cara não queria sair da cidade. Mas era lixo jogado, fezes, urina, como eu falei, então barata e tudo. Se você um dia ler o livro O Cortiço, vai entender. Não esquecer o Pereira Passos, que foi o prefeito junto com que era engenheiro, que começou a fazer esse trabalho de modernizar. Rodrigo Alves era o presidente. A capital era no Rio mesmo, então eles estavam sempre juntos ali. Para transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, demolindo cortiços e casebre dos bairros centrais para dar lugar às largas avenidas. Ampliação da rede de água e de esgoto, essa era a ideia também do Oswaldo Cruz, obras de saneamento e erradicação de epidemias como a varíola, né? E a saída da varíola era o quê? Vacina. Até hoje, né? Todo mundo nasce e toma vacina para varíola. Agora que criaram essa leseira de vacina, mas todo mundo aqui, no meu ainda tem até marca, não tem jeito, né? A vacina foi um grande passo, né, na ciência, né, para conter aí. Não tem nenhuma 100%. Olha só as revoltas. Derrubando. Aqui é o bonde, né? Todo puto, ninguém queria. Aqui no fundo você vai ver outros derrubados. Ninguém queria tomar vacina. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, que vai criar lá o Instituto Manguinhos, diretor da saúde pública, cargo equivalente ao ministro da Saúde.
instituiu a vacina obrigatória e parte da população se revoltou. Lembra que tem na cabeça dele, ele volta da França, ele já está convencido. E tanto que vai ser na marra, e assim ele vai erradicar a varíola aqui no Brasil, né? Ela vai, mas vai ser sofrido, né? Ele vai ser um cara que jovem já está com cabelo branco, vai sofrer, né? Tentar botar na cabeça do pessoal que aquilo é importante, o cara desconfiava, né? O que tem aqui, né? Isso é de Deus. Ainda hoje, como eu falei. A população não foi esclarecida, que foi uma falha, mas ele achou que não tinha tempo para isso. Sobre a vacina, que para muitos era imoral. Lembra que eles levantavam a saia, o vestido para aplicar nas nádegas? A aplicação das injeções em mulheres. Outros achavam que a obrigatoriedade tirava a liberdade individual. Até hoje, né? A gente vê até aí nossos líderes políticos apregoando isso, né? E causando essa desunião nacional. O governo usou das tropas do Corpo de Bombeiro e a cavalaria para dominar os revoltosos. Então, foi uma pau, né? Por isso que eu chamo a atenção. Não deve ser difícil o cara associar esses dois movimentos, né? Da revolta contra o direito teu de tomar ou não, né? Só não esquece que quando o cara diz não quero, ele põe isso um bocado ao seu redor, né? Aqui algumas chaves do jornal da época, né? Aqui mostrando a justiça. Se você observar aqui, a justiça está de cabeça para baixo, quer dizer, ninguém entende mais nada, né? A soberania está amarrada, a lei tá maluca. Isso aqui é a chave dele, né? Aqui é o Rodrigo Alves, aqui seria o Oswaldo Cruz, aqui seria o presidente, aqui seria o ministro, o engenheiro. A chave trata da reação popular representada pelo Carneiro, contra a vacinação obrigatória liderada pela equipe do Oswaldo Cruz. Consequência dessa revolta, cerca de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 foram feridas. Centenas de participantes do conflito foram presos. Olha para onde mandaram os caras. O Acre, bem aqui, né? Filho da mãe, né? Lembra lá da revolta lá do movimento do Canudos, onde o cara é castigado? Aí para o interior do Amazonas, né? Era assim que eles viam, né, nossa área. Vai para onde? Eu posso falar assim, minha mãe era criando, né? A gente mostrava isso aqui, eles filhos da mãe, não tem respeito. A Revolta da Chibata. Saiu um documentário, claro que eu não vou mostrar aqui. Essa nós já vimos lá, então a gente vai passar um pouquinho rápido, tá? Foi importante o movimento social ocorrido no Rio de Janeiro. Essa junto com Canudos, era as mais comuns em concurso, né? Eu acho que o da vacina agora vai ter uma presença maior, né? Mas as duas, Canudos e Chibata, sempre que vinha mais, inclusive nos vestibulares. Volta e meia era que estava. Mas é obrigatório saber o nome, tanto o nome quanto o apelido. Opa, alguém tocou no microfone aí, é? Tem gente com o microfone ligado. Foi o Yuri? Foi não, né, Yuri? Não, professor, foi eu não. Aqui é bom que ninguém fala nada, parece que eu estou sozinho. Isso me deixa angustiado. O estopim da revolta ocorreu quando o marinheiro, olha só, aquele dá mais detalhe, vou mandar os dois materiais para vocês. O marinheiro Marcelino Rodrigo foi castigado com, tu imagina o cara levar 250 chibatadas. Lembra da letra da... Rubras cascatas jorravam pelas costas, entre cânticos e chibatas, o cara ainda cantava para esquecer a dor, por ter ferido um colega da Marinha dentro do encoraçado Minas Gerais. É esse navio que ele vai tomar, tá? O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição que ocorreu na presença dos outros marinheiros desencadeou a revolta. Eles acharam aquilo desumano, né? Bater a chibata já não engoliu. O cara dá 250, o cara ficou semi-morto. Aí eles vão tomar o navio. O nome chama-se motim. O desenrolar, o motim se agravou, os revoltosos chegaram a matar o comandante do navio e mais 3 oficiais. Repara que o negócio foi sério. Aí continuaram a viagem e foram para a Baía de Guanabara. Lá os revoltados conseguiram o apoio de outros marinheiros de outro encoraçado, chamado São Paulo. Então, Minas e São Paulo, lembrei até do café com leite.
O clima azedou, né? Ficou tenso e perigoso. E o líder da revolta, João Cândido, passou a ser chamado durante a revolta de Almirante Negro. Só um detalhe, tá? A turma do rádio. Não tinha televisão. O rádio já era um meio de comunicação muito importante, e o escrito, tá? Redigiu cartas reivindicando os físicos. Aquela que no outro slide aparece lá, ele lendo. Físico. Melhorias na alimentação, lembra da comida era azeda? Anistia para todos que participaram da revolta, eles prometeram, né? Mas não cumpriram. Aqui não conta, eles também querem uma melhoria salarial, o soldo. Caso não fosse cumprida as reivindicações, os revoltosos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, a então capital. Lembra que nós temos um presidente recém-possado, que era militar, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, Hermes da Fonseca. Depois esse nome, mais tarde, uns 8 anos depois, vai estar envolto numa outra revolta chamada tenentismo. Um filho dele vai sair em favor dele no forte de Copacabana e vai desencadear a revolta pelo Brasil todo. Inclusive em Manaus, vai respingar, Manaus e Belém. O objetivo da revolta era simples, conforme declarou o cabo Gregório Nascimento, que assumiu o comando do outro navio, São Paulo. Conseguir o fim do castigo corporal e melhorar a alimentação, né? A grana também. Eles vão conseguir isso, a comida vai melhorar, o castigo vai deixar, mas eles serão castigados, né? Eles serão depois abafados ali, ninguém está vendo nada, e a revolta vai vir. A revolta não, o castigo vai vir. João Cândido enviou, pelo rádio, uma mensagem ao Catete. Alguém sabe aqui o que é o Catete? Abre o microfone e fala. Quem sabe? Ao Catete. O que ele quis dizer com isso? Catete é o nome do prédio onde o presidente residia e despachava. Palácio do Catete, né? O último presidente a morar lá dentro foi Getúlio Dornelles Vargas, que se mata no dia 24 de agosto de 54, lá nos seus aposentos. Lá no meu canal eu fiz um vídeo onde ele se matou, primeiro vídeo. E o último que assumiu lá foi o Juscelino Kubitschek, só que o Kubitschek não quer dormir lá não, nem morar. Depois de Kubitschek, Catete vai virar um museu e será inaugurado Brasília. Então, quando ele falar Catete, que é o nome do prédio, ele quer dizer para a presidência. Então, repara bem que o cara fala como se o cara já soubesse, né? Mandou uma mensagem para o Catete, porque o presidente despachava de lá, né? Como se fosse o escritório do presidente de Brasília. Ameaçando bombardear a cidade e os navios. Tu lembra que tem um meio de comunicação, ele passa ao presidente? Se não aceitarem a carta, aí vai o Senado, resolve intermediar e vai aparecer, né, o já idoso, mas muito respeitado, o senador, que foi aquele ministro do encilhamento, tá? Enviou o rádio Catete ameaçando bombardear os navios que não haviam aderido à revolta, caso suas reivindicações não fossem imediatamente atendidas. O presidente era Hermes da Fonseca, recém-possado. Hermes da Fonseca é o mesmo do contestado. Lá ele está saindo no contestado, e repara bem, ele leva 2 revoltas, uma na chegada, outra na saída. Quer dizer, foi boca quente a presidência dele, né? Foi. O governo estava sem alternativa, pois os canhões já estavam apontados para a cidade. Assim, por iniciativa do senador Rui Barbosa, foi proposto e aprovado um projeto que atendia os marinheiros que a lei concedia. Então, lá no Senado, ele já fez a lei, foi aprovada. O que quer dizer a lei? Que todos os marinheiros envolvidos seriam anistiados, mesmo sabendo que eles tinham morto oficial, comandante, e que a comida seria melhorada, não teria mais comida azeda, e que o castigo por meio da chibata seria abolido para sempre na Marinha do Brasil. Com isso, os revoltosos depuseram as armas, quer dizer, largaram, e submeteram as autoridades. Né? Eles descem desarmados. Cara, tudo bem, bate palma, aí o cara só, ele passa, pois eu te pego, filha da mãe. E pegou mesmo. Porém, as concessões do governo ficaram somente no papel. Os novos comandantes nomeados
para os navios dos revoltosos, ordenaram a prisão de João Cândido e seus companheiros. Muitos dos quais morreram numa masmorra na Ilha das Cobras, hoje também é um museu. Jogaram os caras lá, jogaram cal em cima, que sufoca, depois de muita porrada, e morrem lá dentro. Eu não sei porque não terminaram de matar ele. Só sei que quando estão tirando os corpos, o cara ainda está respirando lá e ainda vai viver algumas décadas. Vai ser apontador de jogo do bicho, vendedor de peixe, sempre vigiado pela polícia. Desse modo, os oficiais e o governo se vingaram dos marinheiros que ousaram revoltar-se. João Cândido, no entanto, conseguiu sobreviver a todas as atrocidades, sendo enfim absolvido no julgamento realizado em 1912. Conhecido como Almirante Negro, João... Olha só o ano que ele faleceu, 69, tinha um aninho. Quer dizer, já bem idoso, depois de alguns casamentos. Disseram que ele variava um pouco, de tanta porrada que levou. Mas teve uma vida longa, né? Ele ainda conseguiu aí ver o resultado da luta dele. As consequências de qualquer revolta caem sempre naquelas pessoas mais pobres e mais fracas. Repara que tudo isso tem a ver com todas as revoltas até agora. O presidente Hermes da Fonseca, vendo que as revoltas dos marinheiros eram fortes, interferiu e pediu a entrega das armas como promessa de que os marinheiros não sofreriam represália. Né? Entrega das armas, entenda, depor as armas, né? Depuseram as armas, como foi dito no texto anterior. Os marinheiros confiaram no presidente, entregaram as armas e os navios rebelados. Devolveu o navio, novos comandantes, foi claro, já tinham matado aquele outro. Mas, com o término do conflito, o governante não cumpriu com a sua palavra e baniu alguns marinheiros que haviam feito parte do motim. Baniu significa que eles foram desligados da marinha. Os marinheiros não se omitiram diante deste fato. Estouraram outro levante na Ilha das Cobras, lá onde estavam presos, o qual foi severamente abafado pelas tropas do governo. Lá eles não tinham arma, né? Então, quando eles descobriram lá que não estava sendo, eles estão lá sendo julgados, né? Conversaram. Aí já descobrem que perderam o cargo, foram expulsos, revolta, é lá que vão ser mortos. Muitos marujos morreram, outros tantos foram banidos da marinha. Quanto a João Cândido, almirante negro, foi aprisionado e atirado num calabouço na Ilha das Cobras. Quando se livrou da prisão, encontrava-se emocionalmente amargurado, considerado até mesmo meio alucinado, que eu falei para vocês. Ele viajava, tinha mania de perseguição e era, né? Hoje se sabe que passava um presidente e outro e a polícia secreta ficava sempre vigiando ele, seja na época do Vargas, seja inclusive na época da ditadura militar, já um velho lunático e o exército de olho no cara lá, que vendia peixe. Em 1912 ele foi julgado e considerado inocente. Por que, professor, que ele foi considerado inocente uma vez que ele matou? Porque existia uma lei federal que tinha dado anistia, pô. Então não podia ser condenado mais. Historicamente ficou conhecido como o Almirante Negro, aquele que aboliu o uso da chibata na Marinha Brasileira. Quer dizer, sofreu pra caramba, mas teve resultado. Né? Esse aqui seria o presidente Hermes da Fonseca. Né? Aqui seria o Rui Barbosa, ele discutindo aqui. O cara do jornal, eles eram muito criativos, né? Esse material eu vou estar mandando para vocês. Ele não tem todas as... Nenhuma tem. Por exemplo, essa daqui ela é menos conhecida, mas é uma revolta importante, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho antes de ir embora. Aqui o movimento operário, pela primeira vez o Brasil veio greve. Não é comunista, nem existia comunismo ainda, tá? O movimento de esquerda aqui era os anarquistas, principalmente italianos. Em final de 17 é que vai começar a ter um primeiro local com uma revolta de cunho socialista que vai virar comunismo. Não na prática, nem no dia a dia, só no papel. Que é a Rússia, em 1917. Enquanto o Brasil está fazendo essas revoltas aqui ainda, né, na verdade o mundo ainda não fala em comunismo. Então, não vai confundir qualquer... Nem vai comunista, não. Era anarquista. E eles vão escolher aqui Rua da Praia, não à toa, né? Aqui onde houve uma grande revolta, né, de cunho republicano na época de Pedro II, né? Chamada Revolta Praieira. O movimento operário viveu nos anos de fortalecimento entre 17 e 20, quando as principais cidades brasileiras
foi sacudida por greves, né? Muitos deles serão deportados, né? O povo daqui não tem espírito de reivindicação, então são europeus que chegam com aquelas ideias, né, de reivindicação, aquela ideia de que ele está enriquecendo o patrão, em que a produção não está, o seu ganho não está proporcional à sua produção. Um dos mais importantes movimentos de greve foi em 17 de São Paulo, né? A família Matanza fica de olho, a polícia fica de olho nos líderes, serão abatidos praticamente todos. Em São Paulo, quase 70 mil trabalhadores cruzaram os braços. A greve durou uma semana e foi duramente reprimida pelo governo paulista, que eu estava acabando de falar para vocês. Tá? Depois mais a gente fala mais, só para vocês observarem. Esse daqui eu fiz também um vídeo no túmulo dele, muito importante. Aqui não diz, tá? Mas esse cidadãozinho aqui é Mário de Andrade, aliás, Mário de Andrade. Um cara também teve na região norte, foi até o Acre não, até Roraima. Ele realmente foi um dos maiores intelectuais que o Brasil conheceu. Olha, quando o Partido Comunista criado no Brasil em 22, aquela greve é de 17, então nem existia nada aqui. O tenentismo, importante movimento para nós vermos, tá? Ainda teremos que ver o tenentismo, tá? Isso aqui é o 14 do Forte. Esse cara aqui é que vai dar nome ao aeroporto, é o Eduardo Gomes. E outras manifestações em São Paulo, tá? E a coluna Prestes, também vamos ver. Coluna Prestes. Tá aqui, Luiz Carlos, morreu com 90 e poucos anos. Na era Vargas, aqui da história do Amazonas, a parte da história do Amazonas. Na era Vargas, esse cara vai ser preso. Cadê ele? Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Vai ficar 9 anos preso. De 35 até 45. 9 anos e alguns meses. Deixa eu encerrar aqui a gravação para a gente bater o papo final